Posso levantar outro ponto aqui do plano de governo? Homeschooling, né? Ou a educação privada. Na verdade, não é legalizar, mas assim, Não, ele tem uma ideia de percebeu... voucher pra educação Ele quer mudar pra charter, na real. estilo Friedman. Qual que é a ideia? Né? Ele percebeu que o Estado dominando a educação básica é uma nova... É uma maneira antiga, né, de você continuar entregando as ideias de coletivismo e tudo mais. Então, a proposta dele é que você não tenha currículo, não há currículo mínimo, e as escolas têm que... O governo não legisla sobre o que tem que ser ensinado na sala de aula. Exatamente, não é um homeschooling assim, né, clássico, tradicional, mas é um sistema no qual ele deixa que a iniciativa privada componha o seu mínimo e cada escola vai lutar no mercado pelos seus alunos. Eu acho que é uma ideia inovadora, não existe paralelo, né, e isso deve ter cativado muitos eleitores por lá, por ter essa possibilidade de escolha. Quando eu falo dessa pauta, cara, eu pego até a esquerda, porque esse é um negócio que eu falo bastante. Falou o seguinte, o sistema de educação... Não teve a treta do Tarcísio agora? Porque se ele vai aderir aos livros federais ou não e tudo mais. Cara, primeiro que os livros federais são uma bosta. Segundo que eles estão defasados pra caralho. Tá, que pode ter tido problema nisso ou naquilo, ou se não sei o quê, ou se às vezes o livro físico é melhor do que o digital, tá. Mas por que a gente insiste na ideia de que toda a educação no Brasil vai ser decidida por majoritariamente velho branco em Brasília? Qual que é a chance deles acertarem um sistema que vai educar com qualidade crianças no interior do Amazonas, crianças em São Paulo capital, crianças em Minas Gerais e crianças lá no sertão e crianças lá nos Pampa dos Gaúchos? Eu acho que esse raciocínio é verdadeiro mesmo se a formação desse ministério for diversa. Mesmo que tenha... Mesmo que seja. Pensa tempo, ok? Vamos montar um novo sistema de ensino. Quanto tempo vai levar? Uns 3 anos pra você montar. Então, beleza, deploy. Vamos lançar 2, 3 anos para treinar os professores. Treina aí, uma geração aí, 4 anos do ensino básico, né? Pega um dos blocos do primeira quarta, da quinta nona. Tá, e aí, qual que foi o resultado? Bicho, isso é um processo de 10, 12 anos. Tá, o que a gente acertou? Isso, aquilo. Tá, então vamos voltar pros caras pra ajustar. Entre você criar, deploy, testar e voltar, é 10, 12 anos. Como é que era a realidade de aprender no Brasil em 2011? A gente estaria hoje analisando os erros e acertos e como adaptar um sistema criado em 2011. Cara, não faz sentido. Por mais que você botasse muita gente inteligente, eles não iam nem fudendo prever o que a gente tem até hoje. Então, quando eu falo dessa pauta, eu falo, cara, olha, eu acho que a educação deveria ser decidida pelos pais e pelas escolas, e eu acho que deveria ter liberdade total de escolas inovarem, de cidades inovarem, de estados inovarem. E você não é obrigado a inovar, você pode só copiar. Porque às vezes a galera fala assim, mas e daí digamos que tem um estado, tipo, sei lá, o Amapá, que é um estado pequeno, que não tem estrutura, que não sei o quê. Como é que ele vai criar um sistema de educação? Cara, nada impede ele de copiar o de outro estado, ou de outro lugar do mundo. Ele pode ver todas as dezenas de milhares de ideias do mundo e falar, cara, eu acho que essa aqui encaixa. Tá bom, você não precisa nem gastar com isso. Então essa ideia de você soltar a inovação de educação para o nível escolar, não é nem para o nível municipal, para abaixo, nível escolar, é uma coisa que eu defendo, é uma coisa que eu quero emplacar como uma pauta do Novo. Inclusive é recente isso, mas agora eu estou trabalhando dentro da fundação do Partido Novo em criar os planos de governo, criar as propostas de políticas públicas do Novo, e uma que eu quero emplacar lá, agora eu não estou falando pelo partido, é uma opinião minha que eu gostaria que fosse, mas vamos ver. É essa de tirar de Brasília a decisão de qual é o sistema de educação. Isso, perfeito. Não tá mais na mão deles. Descentralizar. Desce, no mínimo, para nível de governador. Se não, para município. Mas como é que o município lá de Cruzeiro da Fortaleza, com 4 mil habitantes, vai decidir? Cara, ele pode só copiar o de BH. Primeiro que não devia ser município de 4 mil habitantes, né? A gente teria que ter uma reforma federativa. Mas o meu ponto Não, mas tá certo. Vou ter abrir tudo isso para uma inovação maior. E isso é uma pauta que, assim, cara, eu lembro muito de que uma vez eu tava em Santa Maria, eu tava palestrando no Fórum Farroupilha, no simpósio interdisciplinar Farroupilha lá. Terminei a palestra. E eu sempre gosto de ficar na frente do palco pra bater papo com a galera, porque um monte de gente quer fazer pergunta e tudo mais. E daí chegou uma guria que eu olhei e falei, essa aqui é do pessoal, é a infiltrada. Tinha pelo no sovaco. Cara, porque assim, aquele pergunta. Penugem aqui, assim, tatuagem. Sempre tem um infiltrado.
O skin de esquerda, assim mesmo. Aí ela chegou e falou, pô, Rafa, eu era de esquerda até, sei lá, 2 meses atrás. Aí eu falei, pô, ainda não tirou a fantasia, né? O cara é educado pra caralho, vai sacanear, né? Você foi lá fazer stand-up pelo... Não, mas é que eu sempre tento quebrar o gelo. Eu falei, pô, mas aí não, ainda não mantém o físico. Ela falou, pois é. Aí ela tava conversando comigo, passou um amigo atrás e eu falou, não, sei lá, Thaís. Thaís aqui falou pra você que ela era de esquerda. Não, ela era de esquerda. Ela era do Levante, ela fez a dancinha do Maduro, tá? Nossa, Tem Jesus. vídeo. que coisa. Aí ela ficou tipo, ai... Essa vergonha alheia. Ela falou, cara, sabe o que me virou? Eu tava vendo um vídeo sobre esse negócio da reforma educacional do Temer aí, desses fascistas, filho da puta aí. E aí eu vi um vídeo teu que eu não sabia, né? Eu achei que você até era de esquerda, porque tava uma barba grande, né? E eu me disfarço. E aí você tava falando que, na verdade, assim, pô, até que a reforma é legal, mas eu acho que as pessoas deviam, as comunidades, as pessoas, as escolas, cada um deviam poder criar o seu sistema de educação diferente. Isso vai atender melhor a diversidade do Brasil. E eu concordei muito. Daí eu fui ver o resto do seu canal e eu vi que você defendia o capitalismo. E eu fiquei pensando, como é que alguém pode falar um negócio tão inteligente e defender uma coisa tão burra? Nossa. Daí eu resolvi dar uma chance pro resto. E sei lá, um mês depois eu era ANCAP. Foi tipo, não, mas quando você entra nessa pauta de liberdade de educação, cara, é uma coisa que, assim, quem discordaria? Uhum. Ah. Quem que vai falar assim? Não, eu acho que todo o sistema educacional de crianças de 3, 4 anos de idade Sabe quem? deve ser... Quem quer doutrinar você? É porque, tipo, quando alguém fala isso, você imediatamente olha pra esse cara e fala, peraí... Essa pauta é muito cara para mim, Entendeu? porque, veja, eu já tive reunião com a pedagogia do colégio da minha filha justamente por conta da educação antirracista. E aí a primeira coisa que eles dizem é que é a recomendação do MEC. Então, assim, eu estou respaldado pelo governo federal para fazer doutrinamento. É lei. É lei, acabou. Então a gente não discute mais, né? E meu ponto é justamente que isso é anti-educação. Mas, né? mas você vê como vira. Olha o que eu estava tentando dizer. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Você pega uma coisa objetiva chamada educação. E você vê que não tem uma coisa objetiva, tem uma coisa subjetiva chamada corrente de pensamento. Um quer te educar da maneira antirracista. E o outro fala que não. Então não é a educação em si um problema, mas como ela se dá. É isso que eu estou querendo dizer. Então, em vez de olhar ela de forma objetiva enquanto a educação, tem que ver a disputa política ocorrendo dentro da educação. É esse o cenário bélico. Que é a realidade que está acontecendo agora. É isso, esse é o A cenário realidade é bélico. isso. E eles são abertos sobre isso. Exato. Eles são abertos Quando sobre você isso. Nós vamos aponta usar esse isso- sistema e acabou. Exato, e você aponta isso, a primeira coisa é a negativa. Não, imagina, isso é uma questão governamental. Você é contra a educação antirracista, porque você é um racista? então? Exatamente. Se você é E, antirracista, você deve ser racista. e você vai defender o indivíduo, né, dizer que nós somos plurais e que as ideias, né, não residem na cor da pele, e que eu acho que quanto mais você trouxer à tona as diferenças, mais acirramento vai existir, e não o contrário. Você não vai pacificar a sociedade com esse discurso de que existe uma instituição racista, que a polícia é racista, que o governo é racista. Até porque, assim, toda essa parada woke que tá acontecendo agora de racismo sistêmico e tudo mais, eles não estão promovendo igualdade e igualdade de direitos e tudo mais. Não, cara, é uma ideologia de ódio, bicho. Sem dúvida. Divisionismo. É divisionismo mesmo. É falar assim, cara, todo mundo que é branco é inerentemente racista. É tipo aquela parada assim, todo homem é um estuprador. Quê? Não, porque o homem constantemente oprime não sei o que é equivalente a um estupro, então todo... Você fica tipo, cara... Mas a ideia, a ideia frankfurtiana. Não, mas da eu coisa. discordo. Não, então tá vendo? Você tá resistindo. Você está... É isso que virou. Mas isso é uma coisa que a direita se preocupa. Mas quando você fala isso até pra galera da esquerda, cara, eles falam... Assim, vamos separar aqui. Eu não tô falando da galera da esquerda, tipo, pra base eleitoral do PSOL. Tô falando da Gleisi Hoffmann. Não tô falando do Boulos. Eu tô falando Do da... PSDB. Não, eu tô falando assim do teu primo que votou pro Lula porque ele queria intercâmbio. Existe. Tem, é a galera que falou assim, eu preferi votar no Lula porque eu acho que o Bolsonaro ele não passa inteligência, ele não falou que ele valoriza a educação e o Lula quer valorizar as universidades, eu acho que a gente precisa de estudo no Brasil, por isso eu votei no Lula. Então eu tô falando dessa galera de esquerda, que é o cara que acaba caindo na pauta de esquerda. Você chega pra esse cara e fala, eu queria que as universidades tivessem mais autonomia para gerir os seus próprios orçamentos, e que as escolas tivessem mais oportunidade para inovar em educação. E eu acho que os políticos não deveriam decidir o que os seus eleitores vão estudar. Eu acho que isso é perigoso. Cara, todos eles vão falar, tipo, tamo junto, bora. Eu vivo ouvindo isso de gente que, assim, me encontra e fala assim, Rafa, não concordo com você, sou meio esquerdo, mas isso que eu acho... Não.